E aí, pessoal, tudo bem? Bom, este sábado foi 11 de janeiro, um dia que é muito importante na história do Palmeiras, ainda mais num ano redondo, né, que termina com 0, porque marca o aniversário de um feito histórico do Palmeiras. Mas neste ano acaba tendo uma notícia triste e que, curiosamente, coincidentemente, é ligada à notícia feliz, né? Então vou fazer um vídeo duplo, na verdade, um vídeo que fala de duas histórias do Palmeiras. A história do Super Campeonato Paulista de 59 e a história de Valdir Joaquim de Moraes, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e talvez o maior preparador de goleiros da história do futebol brasileiro, né? Mas primeiro, então vamos na ordem cronológica, vamos com 59, né? Vamos com o Campeonato Paulista, que acabou ficando famoso como o Super Campeonato Paulista. Eu vou pegar algumas informações aqui deste livro que eu recomendo. Esse livro já não é tão fácil achar, porque esse livro ele foi escrito no final dos anos 90, então você vai ter que procurar forçar um pouquinho. Mas para quem gosta da história do Campeonato Paulista, do Valmir Stort e do André Fontinelli, tá? E pegando algumas coisas aqui desse livro. Bom, Campeonato Paulista de 90. O Santos, em 58, foi campeão com sobra. Foi aquele ano em que o Pelé fez 58 gols, né? O Pelé, em 58, não apenas detonou na Copa do Mundo com 17 anos, como ele também detonou no Campeonato Paulista. Fez 58 gols num campeonato que tinha 38 rodadas. O Santos acabou campeão paulista e o Palmeiras não fez uma boa campanha, terminou em 4º lugar. Então, para 59, o Palmeiras se reforça. O Palmeiras contratou o Julinho Botelho, ponta direita, que tinha já marcado época na primeira metade da década de 50 na Portuguesa. Era um jogador de seleção brasileira. Ele só não foi para a Copa de 58 porque ele estava jogando na Fiorentina, então ele achou que era injusto ele servir a seleção brasileira enquanto defendia um clube estrangeiro, até abrindo espaço para o Garrincha, que nem começa a Copa de 58 como titular, né? O titular era o Joel. E o Palmeiras traz de volta o Julinho que era ídolo na Fiorentina até hoje, é um dos maiores jogadores da história da Fiorentina, o Julinho que infelizmente já nos deixou. E o Julinho chega ao Palmeiras. O Palmeiras também tinha um goleiro novo, o Valdir Joaquim de Moraes, um goleiro de 1,75 m, né, um goleiro baixo para a época, que vinha de uma passagem muito boa no Renner, um clube que não existe mais no Rio Grande do Sul, que é ligado às lojas Renner, loja de departamento Renner. O clube surgiu como um clube dos funcionários da empresa, que na verdade não era só uma loja, né, era uma empresa, uma indústria na área de tecidos, e levou o título do Campeonato Gaúcho de 54, foi o último título gaúcho que ficou fora de Grêmio e Inter até o Juventude em 98. Então o Palmeiras vem reforçado para o Campeonato Paulista de 59 e ali fica brigando com o Santos cabeça a cabeça. Até que, ao final de 38 rodadas, a classificação aponta Palmeiras e Santos com 63 pontos, lembrando que a vitória valia 2 só na época, né? E em terceiro lugar, empatados São Paulo e Ferroviária com 53, depois Corinthians 50, Portuguesa 45, Botafogo e Taubaté 37 e por aí vai. Foram rebaixados naquele ano 15 de Jaú com 27, Nacional daqui, São Paulo, com 26, e Comercial de São Paulo, não é o Comercial de Ribeirão Preto, o Comercial de Ribeirão Preto jogou esse campeonato, terminou em 13º, Comercial de São Paulo em 20º com 22. O Nacional e o Comercial da capital, nunca mais jogaram a primeira divisão. Aquela foi a última vez que os dois jogaram a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Comercial fechou as portas 2 anos depois, o Nacional existe até hoje. Mas o que previu o regulamento para o caso de dois times terminarem empatados? No saldo de gols, o Santos vencia. Por número de vitórias, o Santos também vencia, mas não tinha critério de empate. Era jogo extra. E, na verdade, tinha que fazer um confronto em que quem fizesse 4 pontos primeiro era campeão. Então, um time teria que ganhar 2 jogos, ou então empatar 2 e ganhar 1. Para fazer 4 pontos. Acabou, foi o que aconteceu, né? Foi uma final espetacular, foram finais espetaculares entre Santos e Palmeiras. Ali o Santos
quase pronto para virar aquele time bicampeão do mundo e pentacampeão da Taça Brasil, pentacampeão brasileiro, e o Palmeiras com a sua primeira academia em formação, né, a primeira academia do Palmeiras. Então era um momento ali que a gente estava começando a ver Palmeiras e Santos iniciando um domínio do futebol paulista, né, que aí se prolongou ao longo dos anos 60. O primeiro jogo terminou 1-1, o segundo jogo terminou 2-2. No terceiro jogo, o Julinho abre o marcador. Aqui o Pelé abre o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo, o Julinho empata aos 41 e o Romeiro vira o jogo aos 2 minutos do segundo tempo numa cobrança de falta. Os palmeirenses mais antigos falam dessa cobrança de falta do Romeiro, foi um chute, até há vídeos desse gol, né? Ele dá uma paulada de perna direita, de fora da área, a falta foi do lado direito, inclusive a bola entra no ângulo, um jogo no Pacaembu. E os palmeirenses mais antigos falam muito ali, porque foi uma final em 3 jogos, acabou repercutindo muito, e o campeonato terminou só em 1960, em 11 de janeiro. A escalação do Palmeiras: Valdir, que é o Valdir de Moraes, Djalma, olha o nível, Djalma Santos, Valdemar e Geraldo, Zequinha e Aldemar, Julinho Botelho, Nardo, América, Chinesinho e Romero. Esse é o time do Palmeiras do Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, que foi também um técnico histórico do Corinthians e também teve passagem na seleção brasileira. O Santos: Laércio, Urubatão, Getúlio e Dalmo, Zito e Formiga, o Chico Formiga, Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. O técnico era o Lula. Então, assim, 2 timaços históricos de Santos e Palmeiras, e o Palmeiras acaba levando a vantagem, vencendo por 2-1. Inclusive, nos 3 anos seguintes, o Santos leva o tricampeonato paulista e dá início lá a seu período de dominação no futebol mundial, inclusive, podemos dizer assim. Então, foi uma final histórica do Palmeiras, um título que o palmeirense deve comemorar muito. A gente ainda tem hoje tem um vício de ficar querendo lembrar título muito pelo valor nominal dele. Aos olhos de hoje tem que ter Mundial, tem que ter Libertadores, tem que ter isso, tem que ter aquilo, Copa do Brasil não vale, Sul-Americana vale ou não, aquelas coisas. E a gente tem que pensar o que o campeonato valia na época em que ele foi conquistado e o que ele valia também, o que ele valeu naquele momento, pelas circunstâncias dele, pelos adversários, pela forma como ele foi conquistado. E o título paulista de 59 do Palmeiras, do Super Campeonato Paulista, que foi chamado Super Campeonato não à toa, precisa ser muito lembrado ainda, ser muito valorizado, ainda mais agora que ele está completando 60 anos que foi conquistado. Então, é um título que o Palmeiras não pode menosprezar, não é porque é um dos tantos campeonatos paulistas. Esse é um campeonato paulista especial, como é o de 93, que foi o título que o Palmeiras saiu da fila, né? Como foi o Campeonato Paulista invicto em 71, todas aquelas coisas lá tem que ser muito lembradas, né? Bom, o goleiro era o Valdir de Moraes, goleiro que veio lá do Renner e acabou ficando um bom tempo no Palmeiras e se tornou um grande herdeiro ali, depois de um hiato ali, da escola palmeirense de goleiros, que o Palmeiras tanto gosta de falar, né, com o Oberdan Catani, por exemplo, né? Se a gente for fazer uma lista de maiores goleiros da história do Palmeiras, de 5 maiores goleiros da história do Palmeiras, até tive essa discussão em dezembro lá no bate-bola, aí quando o Fernando Praz anunciou que deixaria o clube. Oberdan Catani, Valdir de Moraes, Leão e Marcos são 4 nomes impossíveis de não estar nessa lista de 5. O 5º nome você pode discutir, tá? Mas esses 4 nomes tem que estar. Pensando na ideia que os americanos falam muito, né? O Monte Rushmore. Monte Rushmore é aquela montanha em Dakota, nos Estados Unidos, que eles esculpiram o rosto, a cabeça de 4 grandes presidentes americanos, né? É um ponto turístico lá famoso dos Estados Unidos. E são 4 figuras marcantes aí da presidência dos Estados Unidos. E qual seria o Monte Rushmore de goleiros da Escola Palmeirense de Goleiros? O Valdir de Moraes não foi formado no Palmeiras, mas esses 4 tem que estar lá: o Oberdan Catani, o Valdir, o Marcos e o Leão. São 4 goleiraços, 4 dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e 4 goleiros que fizeram o seu nome com a camisa do Palmeiras. E o Valdir de Moraes, depois ele segue no Palmeiras,
Ele encerra a carreira, ele até passa a ser técnico interino em alguns momentos, tapando buracos no Palmeiras. E ele acaba se tornando, em 69, um preparador de goleiro, o primeiro preparador de goleiros do Brasil. E nenhuma pessoa era tão indicada quanto ele para ser preparador de goleiros. Porque ele não era um grande goleiro pela altura. Ele era e elasticidade, justamente por ter 1,75 m, ele tinha muita técnica, ele tinha muito conhecimento técnico da função de goleiro. Ele tinha uma boa impulsão, né? Mas ele tinha muita colocação, capacidade de antecipar a jogada, né? Para conseguir cobrir espaço, para conseguir antecipar o que o atacante iria fazer. Ele era saía bem do gol. Claro que se a gente comparar como o goleiro saía do gol nos anos 50 e como o goleiro do gol sai do gol num cruzamento hoje, parece que os caras lá não sabiam nada, mas naquela época não se saía muito do gol, e o que ele fazia já era muito acima da média, né? Então ele era uma pessoa muito adequada para ensinar o que um goleiro deveria fazer. Ele sabia que um goleiro deveria fazer, ele não conseguia só ter, ele tem um tamanhão lá e consegue pular, então ele cobre. Não, ele tinha conhecimento do algo mais que o goleiro precisava. E daí, se você pega um goleiro alto, que tem esses atributos físicos e ganha esse conhecimento técnico, daí se torna um goleiro espetacular. Ele teve passagens, ele fez parte até da primeira comissão técnica da história do Paraná Clube em 89. O técnico era o Minelli, ele era preparador de goleiros. Mas o Valdir de Moraes teve passagens marcantes no Palmeiras, no Corinthians e no São Paulo, nos 3 grandes clubes de São Paulo, né? No Corinthians, por exemplo, ele era o preparador, e não é coincidência, né? Sempre passagens em momentos muito vitoriosos da história desses clubes. No Corinthians, ele era o preparador de goleiros na época da democracia corintiana, e ele era um supervisor de futebol, daí já numa outra função até mais de gestão, na época do título do bicampeonato brasileiro 98-99 e do título mundial de 2000. Mas a passagem dele ficou mais marcante mesmo no Palmeiras e no São Paulo, né? Ele foi preparador de goleiros, inclusive na época do Marcos, né, no Palmeiras, e momentos gloriosos do Palmeiras ali no final dos anos 90. Desculpa, nos anos 2000. E no São Paulo, ele foi o preparador de goleiros do time que foi bicampeão do mundo em 92, 93. E talvez a molecada de hoje não saiba, mas quem é um pouco mais velho lembra, o Zete naquela época, ele era um demônio no gol. Ele pegava muito, e se falava muito de como o Valdir de Moraes tinha feito esse trabalho com o Zete, né? O Zete era um goleiro muito técnico, um goleiro que tinha muita impulsão, um bom posicionamento. Era um goleiraço para muita gente, inclusive havia bons argumentos para ele ser o titular do Brasil na Copa de 94. O Taffarel não vinha numa grande fase no futebol italiano, até que foi bem na Copa, não tem muito o que contestar aí. Mas antes da Copa havia uma certa insegurança em relação a isso, né? E muito disso se deve ao Valdir de Moraes, e a função dele ficou muito falada naquela época sobre como ele fazia um grande trabalho no São Paulo. Inclusive ele acaba sendo o primeiro treinador de goleiros do Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni chega ao São Paulo vindo do Sinop. Então ele acaba tendo um período muito vitorioso no Palmeiras, no Corinthians e no São Paulo, e sobretudo no Palmeiras e no São Paulo ele acaba sendo uma figura muito marcante, muito lembrada, muito homenageada, e com toda a justiça. Ele acabou falecendo com 88 anos, né? Então conseguiu viver bem o Valdir de Moraes. O Valdir de Moraes além de ser um grande goleiro, ele chutava muito bem na bola, ele tinha muita capacidade de pegar na bola, e tem até uma história que nos treinos antes do Barcelona e São Paulo, lá em Tóquio, para a final do Mundial de 92, o Valdir Moraes, ele mesmo chutava as bolas, né? Então ele botava a bola no chão e ficava chutando a bola para o Zete pegar. E daí ficava chutando a bola no ângulo, aqui, ali, baixo, alto, no meio do gol, nos cantos, meia altura, para justamente forçar o goleiro a testar recuperação, elasticidade, reflexo. E o Cruyff estava vendo o treino e teria comentado
que ele estava impressionado não apenas com o Zete, mas com o nível de acerto dos chutes do treinador de goleiros, que até teria perguntado quem era, porque era um viejito, né, um velhinho, que pegava bem na bola e acertava todas, e até nisso o Valdir de Moraes mandava bem, né? Então foi uma figura histórica do futebol brasileiro, muito provavelmente o maior preparador de goleiros que o Brasil teve, até não só por ter sido um pioneiro, mas que acabou tendo uma carreira muito longa nessa função e acabou trabalhando com grandes goleiros e com equipes que acabaram sendo muito vitoriosas, e que ainda na função de goleiro fez parte de um dos maiores títulos da história do Palmeiras. Apesar de ter sido só, entre aspas, um paulista, só um estadual, foi um dos maiores títulos da história do Palmeiras, sim, até porque, eu falei, a escalação do Santos. Ganhar daquele Santos não era qualquer time, não. Tá? Então, esse 11 de janeiro acaba sendo marcado como um dia que o palmeirense tem que festejar por um lado, mas neste ano em particular, acaba tendo que lamentar a perda de uma figura histórica do clube, tá? Se você gostou do vídeo, então, ó, dá um joinha. Se não gostou, ó, se inscreve no canal, clica no sininho e inscreve aqui embaixo o que você quiser, tá bom? Um abraço e até mais.